Olá, eu sou Tainá Mier, sou historiadora, trabalho com agroecologia e por que a gente, deve disputar o YouTube? Eu estou já há algum tempo pensando, fazendo essa reflexão, desde que eu dei aula, fui professora num CIEP aqui no município de Casimiro de Abreu, em Barra de São João. E anteriormente a isso, estava trabalhando como pesquisadora elaborando uma série de livros sobre a cultura caiçara, em parceria com o projeto de extensão Raízes e Frutos da Geografia da FRJ, por demanda das comunidades caiçaras, principalmente do Pouso da Cajaíba, em Paraty, que demandaram a produção desse material didático diferenciado para as escolas caiçaras. E passamos mais ou menos uns 3 anos fazendo essa pesquisa junto com a comunidade, eles escolheram os temas, o material foi elaborado e assim, deu bastante trabalho, mas ficou muito rico, ficou muito bacana. E aí eu fui dar aula. Publicamos esses livros com o apoio do MEC, e eu fui dar aula na escola pública depois desse trabalho. E eu descobri assim, através da relação com os meus alunos, que na verdade todos eles viam era YouTube mesmo, assim. Então eu fiquei pensando, nossa, acabei de passar vários anos escrevendo esses livros e na verdade, essa nova geração ela é ligada a essa plataforma. E aí eu fui percebendo, isso foi antes do período eleitoral, eu fui fazendo uma conexão entre coisas que eu vinha observando antes, porque eu viajo bastante, Sempre trabalho com pesquisa e projetos de agroecologia, ou também por causa da rede de grupos de agroecologia, a REGA. E nessas diferentes, tem parentes em vários estados, e nessas viagens eu pude perceber que houve uma publicação em massa de um livro chamado A História Politicamente Incorreta do Brasil. E eu já trabalhei com obra rara, então eu sou muito ligada aos livros, eu estou sempre indo nas livrarias, nas bibliotecas. E eu percebi que a tiragem desse livro era muito superior à média da tiragem editorial normal, convencional, dos livros que são publicados no Brasil. E que a distribuição dele era nacional, assim, desde estados do Nordeste até no Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, onde eu ia, esse livro estava nas livrarias, assim, na frente das livrarias e sempre com uma tiragem enorme e com preço também razoável. E isso tinha me intrigado. Eu falei, gente, esse livro, porque na verdade esse livro, para quem não conhece, ele reescreve a história do Brasil através de uma perspectiva totalmente distanciada da metodologia historiográfica para justamente passar um monte de informações que simplesmente não tem nenhum lastro com a pesquisa historiográfica ou nada disso, Então, eu já tinha ficado intrigada com isso. Depois, com os meus alunos falando dessa coisa do YouTube, eu passei a ver alguns canais que eles viam, fiquei muito curiosa, essa coisa do pesquisador, assim, fiquei bem intrigada, fui ver vários programas que eles viam e eu percebi que eram vários jovens de vários lugares do país, principalmente no interior do estado de São Paulo, tinham vários que eles assistiam, e vários deles citavam esse livro, o História Politicamente Incorreta do Brasil. Usavam esse livro como fonte. E eu falei, gente, tem alguma coisa aí, sabe? Posteriormente, no período eleitoral, nesse período eleitoral de 2018 para presidente, eu pude perceber que várias notícias eram compartilhadas pelo WhatsApp se referindo a esses vídeos de youtubers que, por sua vez, citavam como fonte as coisas que falavam como verdades
esse livro, que na verdade esse livro, ele não veio sozinho. Foi uma série de publicações que reescreveu diversos aspectos da historiografia brasileira a partir de uma perspectiva totalmente descolada, né, de toda a produção científica, uma coisa totalmente anticientífica. Assim, a pessoa escreveu da mente dela, inventou um monte de dados, manipulou dados e disse que aquilo era uma pesquisa, né? Mas nós, como historiadores, lendo esse livro, a gente vê, gente, que absurdo, entendeu? O que está escrito nesse livro. E fiquei me lembrando na época da faculdade, que eu lembro que teve, acho que era na disciplina Metodologia da História, a professora falou assim, hoje a gente tem que estudar o negacionismo. Aí a gente, negacionismo, né? Isso aí nos anos 2000, porque é muito importante, porque da mesma forma que existe, né, todo um trabalho de pesquisa, um trabalho científico, com metodologia, que constrói trabalhos científicos que às vezes a pessoa demora a vida inteira construindo aquele trabalho, né? E equipes inteiras que envolve arqueologia, que envolve diversas áreas do conhecimento, antropologia, né, ciências sociais, a história. Da mesma forma, existem também, historicamente, grupos que simplesmente constroem narrativas históricas totalmente desvinculadas do processo científico e afirmam que isso são verdades e negam radicalmente fatos históricos. E eu lembro que eu fiquei surpresa, falei, nossa, mas isso existe? Ela falou assim, não, isso não só existe, como isso tem muita força. Por exemplo, existe uma produção enorme, principalmente na Europa, de trabalhos que negam o Holocausto, que dizem que o Holocausto não existiu, que isso foi tudo mentira, que as fotos eram montagem, que aqueles vídeos também eram falsos e que nunca morreu nenhum judeu na Alemanha nazista, que na verdade o nazismo foi ótimo, que Hitler era ótimo e que foi uma grande injustiça o que fizeram com Hitler, né? Sendo que o saldo do nazismo, né, não vamos botar essa conta só para o Hitler, porque tem Mussolini, porque tem o Japão, porque tem todo o eixo. Foram 30 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, né? E mortos de forma bárbara, né? Porque o que foi a experiência dos campos de concentração? E existe um grupo enorme de pessoas que simplesmente nega isso. E aí eu me lembrei disso, eu pensei, caramba, né? Que loucura, a gente está, enfim, vivendo esse momento. E fiquei pensando, nossa, me senti mesmo uma pessoa do século passado. Porque eu falei, gente, estou aqui gastando anos da minha vida escrevendo livros, quando na verdade o pessoal tá vendo canal de YouTube. E aí pensei, mas e aí, será que a gente faz um canal? Será que eu faço um canal de YouTube? Mas caramba, eu vejo pessoal assim que faz canal de YouTube assim, parece uma coisa meio brega, meio autopromoção, a pessoa quer vender algum produto, ou ela quer falar besteira, não sei, né? Assim, tem uma variação muito grande, mas muitos dos que fazem sucesso são canais simplesmente de falar besteira, né? E eu sinto, assim, pelo menos por parte da classe dos pesquisadores, que é a classe de trabalho a qual eu faço parte, que existe grande desdém por essa plataforma, por essa ferramenta digital, como se realmente, porque a direita soube muito bem utilizar essas plataformas e soube muito bem se apropriar dessa ferramenta, como se isso fosse um lugar já que eles conquistaram e valeu, sabe? A gente vai continuar escrevendo livros, artigos científicos, porque a CAPES, né, nos tem como um rebanho e a nossa vida é produzir artigos científicos, né, dentro desse capitalismo cognitivo, que agora você faz a janta e escreve artigo científico ao mesmo tempo e tem que ir no congresso, é tipo uma gincana, né, para que o seu currículo Lattes vire um somatório de pontos.
E essa coisa do falar com o público, né, que também sempre foi uma dificuldade, pelo menos por parte dos historiadores, né? Existe até uma rivalidade entre historiadores e jornalistas no mundo inteiro, porque os livros que os jornalistas escrevem sobre história vendem muito mais do que os livros que os historiadores publicam, justamente porque o jornalista sabe o trabalho dele, né? A comunicação, estuda isso, sabe fazer isso com desenvoltura e tem um diálogo com o público que muitas vezes é mais atraente do que de um acadêmico, que realmente tem uma profundidade, uma pesquisa fina, que às vezes fica cansativo ao leitor. E isso sempre também foi uma questão de reflexão para mim. E aí eu pensei assim, cara, mas infelizmente a gente tem que romper esse nosso preconceito, né? Porque enquanto a gente não pegar esse conhecimento que nós temos, né, acumulado aí, e não passar a disputar esse espaço político, essa plataforma de comunicação, que não tem como a gente negar, que é uma plataforma do século XXI, a gente vai ficar perdendo, entendeu? E a galera nadando de braçada em cima da gente, né? Nesse contexto de perda de direitos que a gente vive, nessa proliferação de fake news, né? Que grupos baseiam sua prática política na destruição do seu rival por falta de ter o que falar sobre eles mesmos, né? Ou na necessidade de encobrir, né, seus crimes, a gente vai ficar escrevendo livro para sempre? Será que isso é possível ou não? Né? Então, assim, eu acho essencial que a gente realmente saia das torres de cristal da academia e né, de todo esse ciclo, porque realmente os intelectuais no Brasil, eles foram o que se mantiveram, porque as classes operárias, trabalhadores, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, durante o período militar, eles foram assassinados, né? Então, assim, as lideranças foram realmente assassinadas. E realmente quem conseguiu escapar um pouco foi a classe média que conseguiu ser exilada, porque o resto foi assassinado, né? Na Comissão da Verdade, a gente tem um índice altíssimo, né? De assassinato, durante o período militar, de assassinato dessas lideranças tradicionais. Então, assim, não é de se espantar que hoje em dia a gente fale, caramba, né? Onde que tá essa narrativa, esse acúmulo dessa narrativa no movimento social popular? Porque muitos desses quadros que vinham dos anos 60 morreram, não foram nem contabilizados, né? Porque essas lideranças da zona rural, que são camponeses, muitas vezes não tiveram nem certidão de óbito, não tinham nem certidão de nascimento, né? Então, assim, eu acho fundamental, acho que a gente tem um papel importante dentro da sociedade, todas as classes têm um papel importante dentro da sociedade. A gente sim está perdendo, sim, num momento bem difícil, não quer dizer que isso não vai mudar, né? Porque essa sensação de apocalipse, essa coisa da pandemia. Mas eu me lembro quando eu era adolescente, que eu estava na escola, no Pedro II, e era o período do Fernando Henrique. E eu lembro que o Fernando Henrique ele queria privatizar o Pedro II, ele queria privatizar o Brasil, né? Se ele pudesse privatizar tudo, ele privatizaria. Era aquele primeiro momento do projeto neoliberal e eu lembro assim que era um momento de pânico, indo na manifestação contra a venda da Vale do Rio Doce, né? Eu fui com a minha mãe, eu lembro daquela praça de guerra da Cinelândia, e naquele momento parecia que o Brasil ia acabar, o projeto de Brasil tinha morrido e, sabe, em breve a Margaret Thatcher ia estar aí para, sabe, arrancar nossa alma. E na verdade o que sucedeu após esse período foi um período que inicialmente foi muito importante. Houve uma grande revolução social, sim, né? Eu que acompanho as comunidades caiçaras antes desse período,
do primeiro governo do Lula era totalmente diferente, né? Para algumas pessoas foi ruim, foi bom, mas com certeza para essas camadas populares foi sim revolucionário. E depois o que se sucedeu, a gente sabe, né? Eu acho que a questão da perda de direitos ela vem desde o segundo mandato da Dilma. Então, assim, o governo do PT realmente não investiu em educação, não, assim, o necessário. Claro que criou várias universidades, é claro que fez as cotas, é claro que, né, houve sim uma grande transformação. Hoje existem vários negros dentro da universidade graças às cotas. Porém, é, gastou trilhões, entendeu? Na Olimpíada, na Copa, sabe? No estádio de futebol, custaram bilhões, entendeu? Então, se tivesse investido esse dinheiro em educação, com certeza hoje a gente não estava vivendo o que a gente está vivendo. E eu acho assim que é para discutir todas essas questões que as pessoas, nós precisamos sair da pirâmide de marfim, pirâmide não, né? Cúpula de marfim, é, e disputar o YouTube, né? Porque não adianta a gente ficar assim, ai, nossa, mas sabe, ai, YouTube, gente, ai, sabe, eu escrevo para revista científica, ou ai, não, sabe, eu faço formação. Cara, assim, já era, entendeu? Século XXI chegou aí e é importante que a gente saiba dialogar com a realidade, né? Porque não adianta, senão a gente vai ficar chorando peteca, sabe? E eu espero, assim, que isso motive outras pessoas também, né? Que a gente realmente organize uma disputa desse espaço. Tô com um projeto já há algum tempo da criação da rede de canais do YouTube da América Latina, em diálogo com pessoas de outros países. Então, as pessoas que tiverem interesse, né, podem entrar em contato. Para mim também é muito difícil. Eu prefiro sim pesquisar, mas eu aprendi muito com os meus alunos, né, nesse período que eu fui professora. E eu acho que a gente tem que viver assim, né? Num diálogo mesmo de saberes, né? Achar que a gente é dono dos saberes só porque a gente se dedicou, não. Acho que todo mundo pode aprender com todo mundo. O que eu aprendi com eles foi que ou a gente dialoga, né, com esse futuro que chegou, né? Ou então a gente vai ficar para trás.